Enquanto isso, só deixa eu colocar para vocês o que está acontecendo aqui nesse trecho da palavra de Deus. A gente está lendo o livro de Josué. A gente sabe que Josué ele vai caminhar após ele fica no lugar de qual grande Moisés. De Moisés. Então, ele fica no lugar de Moisés, ele vai entrar na terra, ele vai conquistar a terra. E assim o faz. E eles vão conquistando toda a terra que Deus havia prometido a quem? Ao povo de Israel, mas na figura de Abraão. E que Deus tinha falado, como a gente viu semana passada, que a promessa havia sido feita, mas que Deus teria um tempo ainda para o povo da terra, 400 anos, 430 anos. Então Josué vai levar o povo para conquistar a terra. E agora, depois de conquistar boa parte da terra, eles estão assentados, as tribos já foram divididas. E aí Josué, aí Josué, o que ele tem? Ele tem um desafio de, depois de assentar, o povo poder descansar. Nesse trecho aqui, a meia tribo pode ver no capítulo 22 no começo, a meia tribo de Gade e as tribos de Manassés, tá? Em versículo 1, leiam para mim o versículo do capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então ele pega essa turma que vai ficar agora assentada, e aí você tem no capítulo ainda 22, versículo 10, que essa tribo de Manassés, essa tribo de Gade, essa tribo de Ruben, eles ficaram assentados no outro extremo da terra. E aí quando você pega esse texto que vocês acabaram de ler, o que aconteceu? Eles ficaram separados entre o Jordão. E eles fizeram um altar na parte deles. Quando eles fizeram um altar na parte deles, deu um susto nas tribos de Israel. Peraí, eles estão construindo um altar diferente do altar comum para todos nós que fica em Silo. Isso vai dar confusão, porque eles vão começar a querer adorar a Deus lá, e isso já deu problema para nós. Por quê? Porque a nação tinha mais de um ponto de adoração, e só tinha naquele tempo um ponto de adoração, que era Silo. Eles construíram um altar no espaço da terra deles. E é engraçado quando eles vão questionar essas tribos por terem feito isso, as tribos elas dão a razão pelo fato de tê-lo feito. E eles disseram: esse altar não é, como vocês leram aí, a partir do versículo de número 26, esse altar não é para sacrifício. Então para que é esse altar? O altar de sacrifício era onde toda a nação se reunia. Esse altar é um memorial para os nossos filhos. Porque quando os nossos filhos observarem, virem esse altar na nossa parte, eles vão saber que eles fazem parte de toda a nação. É para que daqui a um tempo, quando as pessoas chegarem e falarem para os nossos filhos: mas o que vocês têm a ver conosco? Vocês são do outro lado do Jordão? O que vocês vieram, num mineirês bem, né? O que vocês vieram cheirar aqui? Vocês não tem nada a ver com isso daqui. Não, nós temos lá dentro do nosso espaço, nós temos um altar que mostra e aponta para esse altar. Então é um altar para fazer com que os nossos filhos saibam a quem nós pertencemos. Olha que legal, eles fizeram um altar em casa. É lógico que depois esse altar em casa foi um problemão. Por quê? Porque às vezes a comodidade atrapalha muito. Comodidade é uma bênção, mas a comodidade às vezes é terrível, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui passou pela época que a gente, para ir no culto, tinha que subir em cima de um caminhão e na carroceria de caminhão para o culto? Dalton, Jason, só os dois. Basicamente, os mais velhos de igreja são eles. O Siqueira já veio para a igreja presbiteriana em São Paulo. Para ir para a missa. Já é um fato que não era só o presbiteriano que fazia, o católico fazia. Era muito comum a gente ir naquele chamado pau de arara, voltava, enchia. E aí depois descobriram o tal do ônibus. Aí depois que descobriram o tal do ônibus, ninguém mais andava de pau de arara, ninguém mais subia em carroceria de caminhão. Aí descobriram o ar-condicionado, agora toda a igreja quer ter ar-condicionado.
Descobriram o banco confortável. Agora a cadeirinha branca que cai e quebra não serve. Aqueles banquinhos sem encosto não servem. Então toda igreja tem que ter encosto, no bom sentido, é lógico, né? Encosto, esse negócio é que você encosta, né? Então, assim, a comodidade parece que vai fazendo o fulano ficar. E é interessante que hoje, eu sou crente em casa, não preciso ir na igreja. Tem um monte de crente em casa, criaram um altar em casa. Esse altar aqui não era para atrapalhar o pessoal de ensino. Esse altar aqui era para que os filhos fossem lembrados como participantes na terra, como participantes da adoração. Agora não precisa mais de eu, agora eu ouço o pastor. Então não é essa a ideia. Então é uma ideia de preservação para se criar um altar no lar, em casa, na parte da terra dele. Qual a aplicação disso para mim e para você? Eu acho que a nossa igreja começa no nosso lar. A nossa adoração começa junto com os nossos familiares. A gente cada vez perde mais essa dinâmica do culto doméstico, do ter espaços de adoração no lar. Isso é um prejuízo muito grande. Então a gente tem que desenvolver essa ideia de que lá na sua casa, a sua família tem que saber que vocês são crentes, que vocês são do Senhor, que vocês pertencem ao Senhor. É muito fácil eu olhar para você e falar assim: Felipe é crente, hein? Porque vem na igreja domingo, porque vem na igreja na vigília, e fala para nós na vigília quase às 2 horas da manhã, não, lá para as 3, 4 horas que o Felipe estava falando. Que menino crente, 3h30 ele estava falando. Mas aí você fala assim: ele é crente, mas pergunta para a esposa dele, pergunta para a princesinha, pergunta para o Gabriel. É em casa que as pessoas sabem se nós somos do Senhor ou não. Então eu acho muito interessante, esse altar não é de sacrifício, o sacrifício é lá, a gente se reúne e congrega lá, é lá que nós reservamos para adoração, para celebração, para tributar a Deus toda honra e glória em conjunto, porque nós fazemos parte dessa irmandade. Entretanto, esse altar é para que os nossos filhos saibam, e os vossos filhos saibam que nós temos um Deus em comum. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Então possa ficar essa lição desse texto, que é muito maior do que o trechinho que a gente leu, é muito maior, mas pelo menos que a gente possa poder perceber esse desafio para nós. Mas que a comodidade de começar a adorar a Deus em casa não te tire da comunidade da fé. Não, que o povo é muito pecador, aqui em casa nós todos somos piedosos, somos sérios, nós lemos a Bíblia. Não, é interessante, porque aí a última figura é a da Arca de Noé. A Arca de Noé é muito legal, porque ela salvou a família do Noé todinha, e as futuras noras, e todo mundo dentro da arca. Mas a Arca de Noé, olhada superficialmente, é muito legal, mas olhada assim minuciosamente, ela é extremamente desagradável. Pensa num caixote fechado, fedorento. E aí você pensa nesse caixote fechado e se vê lá dentro, com pouco espaço para arejar. Agora pense você lá dentro, que você não está sozinho, que você tem tudo quanto é tipo de bicho. E se você já foi no zoológico, você pode lembrar olfativamente aí do cheiro dos bichos. Olha que o zoológico é céu aberto. O zoológico é céu aberto. Nessa caixa, com todos os bichos fechados, e eles tinham que limpar. O vaporzão, está conseguindo se ver lá dentro? Agora pensa no seguinte: eles comem, e pensa no seguinte: eles comem e aquilo ali fermenta, o cheiro dos bichos. Eu lembro quando a minha mãe dizia: também que ninguém fumava, né? Minha mãe falava assim: menino, vai escovar os dentes, você está com bafo de onça. O cheiro da lagoa que ficou hipopótamo é um negócio assim surreal, fechado. Bicho comendo, fazendo digestão. Você tem que jogar coisa do lado de fora, mas até jogar coisa do lado de fora, aquilo fica lá dentro. Agora você pensa o seguinte: tem bicho que gosta de fazer barulho, e tem uns que só faz barulho de dia, mas também tem os bichos da noite. Você pensa qual é a hora que Noé e a família dormia bem. Então você fica assim, imaginando-se ali dentro: calor, fedor, barulho. E aí eu penso que um dos filhos de Noé fala assim: pai, mas isso daqui está insuportável. Aí o Noé fala: quer descer? Não, pai, vou ficar aqui dentro. Isso é a igreja. Pastor, mas isso daqui está difícil.
Eu falo para você, tem uns irmãozinhos aqui que só Deus gosta. Então, quer descer? Não, vou ficar aqui dentro. Então, você tem sua casa onde você começa o seu momento de adoração, celebração. A sua família sabe que você é de Deus. Mas você tem aqui dentro. Você tem que aguentar o pastor Walter. Aí você pergunta para o Dalton, mas o pastor Walter é muito ruinzinho. Aí o Dalton pergunta, quer descer? É aqui dentro que a gente se preserva, que a gente se cuida, é aqui dentro que a gente se alimenta, é aqui dentro que a gente se corrige, é aqui dentro que a gente se esbarra. O ferro ao ferro afia, é aqui dentro. Então, um altar em casa, mas que esse altar em casa não nos atrapalhe de estarmos diante da comunidade de fé crescendo. A comodidade pode ser um problema muito sério, mas a falta de começar do lar, essa nossa intimidade com Deus lá na sua comodidade também pode ser um problema muito sério. Então, do lar ao nosso momento aqui, daqui à nossa casa, que possamos sempre ser do Senhor.